ver se Lima tá aqui. Lembrando que amanhã, de 6 da manhã é feriado, 5 da manhã tem Vinícius, 6 horas a gente tá na rádio. Tá na rádio e essa música tá tocando. E amanhã de meu dia eu tô aqui. Dia do trabalhador, amanhã é que eu vou trabalhar mesmo pra torar, pra ferrar. E você também, seu Lima. Não se esconda não, tome logo seu remédio hoje de noite, porque amanhã a gente vai botar pra lascar, viu? Se Deus quiser, Samuca, boa tarde para você, boa tarde para toda a Paraíba. Amanhã, 6 horas da manhã, na Rádio Arapuã FM. Você e eu e você no Paraíba Verdade, com toda a população participando. Amanhã é feriado, mas a gente vai estar lá amanhã na Rádio Arapuã. Samuca, olha, eu trago a informação que hoje ocorreu a audiência de instrução e julgamento de um crime que repercutiu em toda a Paraíba, sobretudo na cidade de Bahia. Foi o crime contra a vida de seu Severino Martins, 55 anos. Ocorreu em 9 de agosto de 2021, quando o seu Severino estava chegando na oficina. O Ministério Público denunciou 5 acusados. 5 pessoas foram denunciadas como acusados pela morte de seu Severino. No caso, entre os 5, o Ministério Público denunciou o genro de seu Severino, que é casado com a filha dele. Ele foi um dos denunciados. Hoje houve a audiência. Nesse caso dos 5, apenas um está preso. E quem está aqui com a gente para falar com exclusividade, exclusivo aqui, é o doutor Gustavo Boto. Ele que é assistente de acusação, foi contratado pela família da vítima, a família do seu Severino, a mãe e os irmãos, porque a esposa, a viúva, está do lado do genro. Ela acredita na inocência do genro. Como ocorreu a audiência, doutor Gustavo, o promotor manteve as acusações na audiência de hoje contra os 5 acusados? A audiência ocorreu conforme a gente esperava, né? Houveram muitas histórias novas, muitas histórias incongruentes, mas a prova do processo é muito forte em relação a condenar todos os 5 que ali estão. O promotor manteve a acusação e a gente mantém firme esse posicionamento de que todo mundo ali está envolvido. Eu confio no telefone agora há pouco o acusado e ele disse que envolveram o nome dele sem prova nenhuma. Qual, para vocês que fazem assistência de acusação com o Ministério Público, qual a acusação que recai sobre o genro do seu Severino, que inclusive é um servidor público lá da cidade de Bahia, bastante respeitado? Isso. A acusação que recai sobre ele é de ser mandante do homicídio, atualmente se entende como latrocínio, né? Existia uma informação privilegiada de que o Neno, como era conhecido o seu Severino, tinha um dinheiro lá guardado. Essa informação só poderia ser dada por alguém que fosse muito próximo. A polícia investigou e chegou ao entendimento de que Valber seria o responsável por essa informação e o responsável pela organização de todo esse latrocínio. Valber disse que na delegacia os acusados que foram presos foram torturados para acusá-lo de ter participação. Foram torturados pela Polícia Civil. E ele disse que, inclusive, um dos presos falou isso hoje na audiência. Há esse debate dentro do processo? Não, cabe ao réu dizer o que bem entender para a sua defesa, né? Não existe nenhuma prova de tortura, não existe nenhum exame e não existe nenhuma denúncia a tempo feita. Essa denúncia foi feita hoje por um dos réus e que alega que não assinou o depoimento dele e que tenha sido torturado para isso, mas a gente sabe que aos réus cabe até o direito de mentir para se beneficiar e para exercer sua defesa. Então não existe nenhuma... De fato houve isso, o réu disse que foi torturado na delegacia. Torturado sim, não para denunciar Valber, mas torturado e que o depoimento dele não tinha sido daquela forma. E, doutor, e na audiência de hoje, alguns dos 5 réus confessaram a participação? Sim, de certa forma sim. O principal que atirou, confessou que atirou, mas inventou uma história dizendo que era funcionário dele, tinha que cobrar um dinheiro. História essa desmentida pelos outros réus que ali estavam. Mas ele falou da participação do genro, do Valber? Não falou não. Falou só que... Porque ele afirma que foi lá cobrar um dinheiro, então não tinha como ele falar da participação do genro, né? Chegaram a levar o dinheiro lá de seu Neno? Não. Entraram, executaram e saíram. A ação foi de cerca de 10 segundos no máximo. Então, na verdade, apesar de a polícia, do Ministério Público denunciá-los por latrocínio, há aparência de execução. A família e a acusação entendem que houve uma execução. A ação foi muito rápida
foi pouquíssimos segundos, as pessoas entraram, atiraram e saíram, então não sequer levaram o relógio dele, sequer levaram bens que estavam com ele, então não houve a subtração de nada. Ele não estava armado, conforme foi verificado nos laudos, então existe fortes indícios de que houve uma execução. A família lhe contratou para ajudar, assessorar junto ao Ministério Público na acusação. A família, a mãe, os irmãos, os sobrinhos de seu Neno, eles lhe passaram as informações de que, de fato, eles acreditam na participação do genro de seu Neno, Valber? Esse assunto é um pouco delicado a gente afirmar, mas a gente foi contratado para que fosse apuradas as provas dos autos, conforme devem ser apuradas, e a execução vem à tona da forma que foi feita e não sim um latrocínio. E para isso existem provas que encaminham para o envolvimento de Valber, sim. Ok, muito obrigado, doutor Gustavo Boto, competente advogado, essa entrevista exclusiva para a gente da TV Arapuã. Portanto, Samuca, eu estou conversando com Valber, conheço Valber, fui colega de escola de Valber, até fiquei surpreso quando soube agora há pouco que ele era o acusado. Estou conversando com ele no celular e deixar o espaço aberto para Valber, se ele quiser falar comigo com exclusividade, a gente fala, não precisa mostrar ele, para ele dar a versão dele. A verdade é que, pelo que eu conheço, o Valber é um rapaz direito, concursado lá em Bahia, agente de trânsito, uma pessoa respeitada que nunca teve nenhum envolvimento com o crime. Mas há essa denúncia bastante séria, uma denúncia que é feita pela polícia e já uma denúncia formal feita pelo Ministério Público que ele precisa se defender. Portanto, a gente mantém um espaço aberto para Valber, para seu advogado, para quem quiser falar. Com imagem de Aron Lavô, Diego Lima, para a TV Arapuã. Olha, gente, é o seguinte, o Valber deve estar assistindo. Mentira, moçada, da imagem, deixa só as imagens aqui circulando, inclusive do cidadão. Isso era um estabelecimento comercial dele, do homem que foi assassinado. Escute, esse é ele aqui, o homem que foi morto. Preste atenção, o Valber é o genro dele. Escute bem, ele trabalha em Bahia. Se ele estiver ouvindo, que eu acho que ele está, claro, assistindo, o Lima falou com ele, eu acho que ele deveria, eu fosse ele, se ele é inocente mesmo, se ele não tem nada a ver, eu falava. Rapaz, é o seguinte, estão me acusando, porque assim, falava. Por que ele está sendo acusado? A mãe do rapaz que foi assassinado, a mãe do cidadão, a mãe de seu Severino, está acusando que foi a nora. A nora. A família dele está acusando que foi a ex-mulher dele. Que o filho dela, aliás, o genro dela tem envolvimento no crime. Diz que era por conta de divisa de bens. É o que a família da vítima diz. A família da vítima diz o seguinte, ele tinha um depósito de matéria de construção, esse que vocês estão vendo, ele tinha umas casas alugadas. Diz que estava um desentendimento entre ele e a mulher. A mulher tinha uma filha, que não é a filha dele. Olha a história da família. A mulher, ele casou com a mulher, que ela tinha uma filha, não era filha dele. E essa filha casou com o rapaz e disse que estava todo mundo de olho nos bens dele, segundo a família dele. Inclusive acusando o genro, que é esse que Lima falou, que trabalha em Bahia, que o espaço está aqui aberto para ele. Ele é acusado de ser o mandante do crime, de participar, junto com a mãe dele, para matar o marido lá da mãe, para ficar com os bens. A ex-mulher, no caso a viúva se defende, diz que não. A viúva também defende o genro, diz que o genro não tem nada a ver. Mas a família de seu Severino, deixa seu Severino aqui, pronto, a foto dele. Trava nele para eu concluir, para quem está assistindo compreender bem. E mentira da imagem, deixa só a imagem de seu Severino, esse é o depósito dele. É o depósito dele, que ainda está funcionando lá. Diz que a mulher, deixa aí, pronto, me trava aí. Esse é o homem que morreu, certo? Tá morto, ele não fala. A família dele está dizendo que foi a mulher dele. Inclusive diz que a mulher dele arrumou, ajeitou para matar ele junto com o genro. O genro nega, a viúva também nega, mas a família dele diz que não tem como negar, que a mulher dele estava de olho nos bens dele, e já tinha tido uma discussão por causa dos bens. Diz que a filha da mulher dele também estava em discussão e que juntou todo mundo para mandar matar ele. E os caras entraram lá e mataram. E aí a mulher disse, foi um assalto, mas não levaram nada dele.
O cara entrou e pá! E matou. Não levou nada, nem anunciou assalto. Então tá aí a confusão. Aqui fala todo mundo. Já falou a viúva, já falou a mãe dele, que acusa a viúva. E o genro que está sendo acusado não falou ainda, mas se ele quiser falar, o espaço está aqui aberto, viu, meu irmão? Porque aqui a gente não é juiz, nem é delegado, a gente não condena ninguém. A gente escuta todos os lados. Quem quiser falar, fala. Se não quiser, a gente não pode fazer nada, né? Vai fazer o quê? É bom falar, porque esclarece. Deixa eu ir para Narciso. E aí?